Olá pessoal, voltei aqui mais uma vez com o estudo de número 9, que fala sobre a verdade e sobre a morte. Eu fiz uma pequena viagem, mas já estou de volta. E o último estudo que eu fiz foi o estudo de número 8, que fala sobre o milênio, né? Então, esse estudo de número 8 fala sobre a segunda vinda de Cristo, né? Que Cristo inicia, depois da sua vinda à Terra, ali iniciaria um período de um milênio, né? Que significa um período de 1000 anos. Então, aqui fala que durante esse período, os salvos estarão no céu e a terra ficará sem forma e vazia, como era antes de ser criada. Então, e aqui fala que não haveria pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. O fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra, com os salvos, e Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então aqui fala sobre o período de um milênio, né? Que após Jesus vir à Terra, os salvos que estão aguardando, vamos subir com Jesus para o céu, e lá a gente vai viver um período de 1000 anos. Depois de 1000 anos, Jesus voltará à Terra. Então a Terra ficará, durante esse período de 1000 anos, ficará sem forma e vazia. Não vai haver ninguém, não vai haver pessoas vivas na Terra, a exceção de Satanás. O único que vai permanecer vivo aqui na Terra é Satanás e os anjos perdidos, que estão junto com ele. E aqui vai falar, desse estudo de número 9, vai falar sobre a verdade sobre a morte, o que acontece com os mortos depois da morte. Então aqui fala assim, o que acontece com uma pessoa depois da morte. As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto, e aumenta as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu, para outros vai direto para o inferno, para outro ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio à ideia conflitante, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só podem ser encontrada na palavra de Deus. Então aqui a gente vai ver para onde que vai os mortos, porque muitos têm as teorias que não tem profundidade na palavra de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Então aqui fala assim, primeira pergunta de número 1, a gente vê aqui, fala aqui, que material Deus usou para criar o ser humano? Alguém sabe? Aqui em Gênesis 2, versículo 7, tem essa resposta. Deus criou o homem do pó da terra, e ele soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o boneco de barro, ou seja, o homem que Deus criou, passou a ter vida. Portanto, o pó da terra mais o fôlego de vida, a pessoa, o boneco de barro, se torna um ser vivo, ou seja, um ser humano. Então, aqui o próprio Deus está descrevendo o ser humano como sendo uma alma. Então, quer dizer, eu sou uma alma, você é uma alma. Então, para Deus, o ser humano, uma alma, é uma pessoa viva. Está escrito aqui no livro de Gênesis 2:7, que quando Deus criou o primeiro ser humano, ele soprou no nariz e ele passou a ser uma alma vivente, não a ter. Então, quer dizer que nós não temos alma. Não existe alma para ficar flutuando por aí, nem encarnando em outra pessoa, entendeu? Então, porque nós não temos. O fôlego de vida sobe para Deus, e a pessoa que foi criada do pó volta ao pó como veio. E aqui fala que a teoria de evolução explica que o ser humano
precisou de milhões de anos para se constituir no que é hoje. Essa é a teoria do homem, né? Mas o que as escrituras diz sobre isso? As escrituras, no entanto, declara que o ser humano foi criado por um Deus onipotente, que utilizou apenas pó da terra, ou seja, o barro, né? E depois de feito, ele lhe soprou na boca o fôlego da vida. Então quer dizer que nós somos o pó, e o que respiramos, que faz a gente ser uma pessoa, é só o fôlego de vida, que depois que a gente morre, esse ar sobe para Deus novamente, que nos deu. Então, o que nos sobra é só o sopro. Aqui fala assim, ó, o salmista Davi declara que fomos criados de modo assombrosamente maravilhoso. Está escrito em Salmo 139. Então, aqui a Bíblia declara que realmente nós fomos criados por Deus. Então, nós não temos almas, nós somos uma alma, né? Vamos lá. Pergunta de número 2. Como a Bíblia se refere a uma alma? Em Ezequiel 18, versículo 4, se refere-se aqui, falando sobre a família de Jacó, que Deus fala assim, que todas as almas são dele, e a alma que pecar, essa morrerá. E na outra passagem, que está escrito aqui também em Gênesis 46, 27, declara que Deus, ele se refere a uma pessoa, que significa uma alma. É uma pessoa viva. Então, aqui nesses versos aqui a gente vai ver claramente que Deus se refere a uma pessoa viva como sendo uma alma. Porque ele fala assim, ó, todas as almas são minha. Portanto, alma significa pessoas vivas. Viu? Mais uma vez confirmando. Tem esses versos aqui que você pode confirmar aí na sua Bíblia, né? Ezequiel 18:4, Gênesis 46:27 e Deuteronômio 10:22, né? A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes, viu? Em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo ou a imortalidade, mas uma alma é uma união do corpo com o fôlego, viu? Com o fôlego de vida, ou seja, uma pessoa viva, como um todos, viu? Então, aqui se refere que uma alma significa uma pessoa viva, não uma pessoa morta. Aqui no 3 fala assim, ó, o que acontece com a pessoa ou a alma vivente quando ela morre? Aqui, na pergunta, fala assim, o corpo volta a ser pó, como era, que está escrito em Gênesis 3:19. O espírito, que é o ar, o fôlego de vida, volta para Deus, está escrito em Eclesiastes 12, versículo 7. E a memória é entregue ao esquecimento. Então quer dizer que acabou, apagou. Que está escrito em Eclesiastes 9, versículo 5. Para onde vai a pessoa, ou seja, a alma vivente, após a morte? Em Eclesiastes 9, versículo 5 e o 10, Jó, versículos 7, 9 e 10, nos responde que a pessoa, quando ela morre, ela vai para a sepultura, ou seja, vai direto para a terra, como foi criado, né? Então, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? De maneira nenhuma. Depois que a pessoa morre, acabou. Não tem mais conhecimento nenhum. Ó, não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestação, não é a pessoa morta que aparece, mas sim Satanás e seus anjos caídos. Então,
só existe, aqui fala que Satanás e seus anjos, é Satanás e seus anjos disfarçado. Está escrito em 2 Coríntios 11, versículo 13. Ele não deseja que entendamos que ele não deseja que a gente entende que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. As escrituras declaram que os mortos não praticam nenhum tipo de atividade na sepultura, permanece em estado, na sepultura ele permanece em estado de inconsciência. Portanto, não há imortalidade de comunicação, não há possibilidade de comunicação entre pessoas mortas e vivas. Em Levítico 18:11 declara que não existe reencarnação nem comunicação com os mortos. A teoria de vida imediatamente após a morte é um dos enganos do inimigo. É Satanás tentando enganar as pessoas com as suas falsas doutrinas. Então, aqui declara tudo aqui nesses versos que, na verdade, quem aparece como sendo a pessoa que morreu é o próprio Satanás e seus anjos caídos, para enganar as pessoas. Vamos lá, para mais uma pergunta, que fala assim: quem unicamente possui a imortalidade? Em 1 Timóteo 6,16 nos confirma que o único que possui a imortalidade é Deus. A imortalidade é um tributo exclusivo da divindade. A ideia de alma separada do corpo foi propagada ao longo dos séculos em culturas pagãs e introduzida no cristianismo. Infelizmente, muitos observaram o conceito grego de corpo e espírito como entidade separada, identificando o espírito com alma, contradizendo assim a palavra de Deus. Então é Satanás que faz essas coisas. Pode? Então, vamos ficar esperto com todas essas teorias pagãs que não tem nada a ver com Deus. E aqui na pergunta 5 fala assim: sobre que condições o homem conservaria a sua imortalidade? E Gênesis 2, 16, 17, a condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer o que Deus falou. Então, através da obediência a Deus, é que a gente hoje pudesse ter a imortalidade, mas por causa da desobediência foi tirado isso. O ser humano, ao ser criado, recebeu a imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência a Deus. Deus declarou claramente que a desobediência acarretaria a morte. Mas Satanás, por meio da serpente, afirmou: é certo que não morrereis. E essa mentira sobre a imortalidade se mantém até o dia de hoje, né? Então, foi um engano de Satanás que nos tirou esse privilégio da vida eterna. O que o pecado ocasionou o ser humano? Em Romanos 5, versículo 12, e depois o 6 e o 23, nos ocasionou, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os seres humanos. Hoje, todos nós estamos sujeitos à morte. Todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores, porque aqui confirma nesses versos que o pecado passou a todos os homens, por isso todos nós somos pecadores e carecemos de um Salvador, né? Então aqui fala assim: Deus criou o ser humano para a sua glória.
Isaías 43:7, para refletir a sua imagem. Gênesis 1:27. Não planejou a morte, ela ocorreu como consequência do pecado. Adão e Eva experimentaram a morte e as tendências pecaminosas foram transmitidas para toda a raça humana. Portanto, a morte tornou-se a tragédia de toda a humanidade. Por isso que hoje todos nós estamos sujeitos à morte, à doença, a tudo que existe de ruim hoje no mundo. Nós estamos sujeitos. Nós não estamos livres da morte, nós não estamos livres das doenças, nós não estamos livres da maldade do mundo, porque hoje todos nós somos pecadores. E por isso que hoje nós precisamos nos entregar a Cristo e deixar ser guiado por Ele, deixar que Jesus nos conduza nos seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, guardar os seus preceitos, a sua lei e andar conforme a palavra de Deus. E aqui fala assim, como Jesus considerou a morte, João 11, do 11 ao 14, o Senhor Jesus aqui ele considerou a morte como sendo um sono, porque quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, Lázaro dorme. E então os discípulos responderam para ele, aqui na passagem de João 11, do 11 ao 14, Senhor, se dorme estará salvo. Então o Senhor Jesus lhe disse explicitamente, não, Lázaro morreu, mas vou para despertá-lo. Então aqui Jesus usou o sono como uma metáfora para explicar o estado da morte. Entendeu? Então, aqueles que morrem no Senhor, não morreu, está dormindo, porque quando Jesus voltar, ele vai despertar. A experiência de Lázaro é a maior evidência de que não há vida imediata após a morte. Se ao morrer a pessoa fosse para o céu, Jesus não iria até o túmulo de Lázaro. Ele simplesmente diria, Lázaro, desce do céu. Então, mas ele disse, Lázaro, vem para fora. Então, isso significa que não existe a pessoa morrer, ficar no espaço ou ela ir direto para o céu, porque senão não fazia sentido Jesus voltar à terra, né? Então, a morte é realmente um estado de consciência. Quando a pessoa morre, Jesus considera a pessoa como ela esteja dormindo. Então, para Deus, a morte é um sono, porque logo Jesus virá para despertá-lo. Então, que todos nós possamos aceitar Jesus como nosso único e fiel Salvador e deixar que Jesus dirija a nossa vida, deixar que Jesus nos transforme e nos prepare, que o Espírito Santo possa, o nosso coração estar receptivo a recebê-lo, para que ele possa transformar o nosso caráter, a nossa vida, para que logo em breve, quando o Senhor Jesus voltar, que não está longe, se a gente já tiver dormido no Senhor, a gente receber novamente o fôlego de vida e ser despertado para a vida eterna, como Lázaro foi, né? Então essa é a grande promessa do Senhor para nós, né? Que para aquele que dorme no Senhor não morreu, mas sim dorme. E aqui fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16, que fala assim, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura. João 5:28 e 29, aqui nos declara que até a segunda vinda de Jesus. E em Tessalonicenses 4,16 também nos confirma que quando Jesus voltar, todos aqueles que dormem no Senhor serão despertados. Vamos ver aqui 1 João, que acho que dá tempo para ler. 1 João 5. Não é 1 João, é João, perdão. João 5:28. João 5:28 e 29. Vamos ver aqui. Fala assim, ó.
Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, tem essas duas hipóteses. Quem tiver feito o mal, que não aceitou Jesus como Salvador e continuou na sua vida errada, vai ressuscitar para o juízo. E os que tiverem feito o bem, vai ressuscitar para a vida eterna. Entendeu? Aí agora aqui em Tessalonicenses 4, vamos ver aqui, dá tempo. Primeira Tessalonicenses 4. Tessalonicenses fica pra cá. Vamos lá. Timóteo, 1 Tessalonicenses 4:16. Quatro 16 fala assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a ouvida da voz do arcanjo, a resoada da trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui mais uma vez está confirmando que aqueles que morrem no Senhor, eles vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro. Viu? Então, é aqui confirmando na palavra de Deus o que acontecerá com aqueles que estão com Cristo. E aqui fala assim: ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão acompanhados pelos anjos para o encontro com o Senhor nos ares. Pode se ver claramente, porque os mortos não vão diretamente para o céu ou para o inferno. Se esse fosse o caso, não haveria necessidade do dia da ressurreição para receber a recompensa, pois ela já teria sido outorgada. Então, não precisaria Jesus voltar aqui, né, se fosse assim. Então, vamos ver assim. Vamos ver aqui a última passagem. Fala assim, ó: qual será a recompensa dos que praticaram, dos que participarem da primeira ressurreição? Aqui em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53, vamos ler aqui, que é mais legal a gente ler, porque tá todas as respostas, mas a gente lendo aqui fica bem... Deixa eu ver. 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. Vamos lá, ver o que acontece, o que ocorrerá, qual será a recompensa dos que praticarem, tô me enrolando tudo. Qual será a recompensa dos que praticarem, do que participarem da primeira ressurreição? Vamos ver. 51 a 53. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta zoará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, ou seja, lindo, né? Transformado, incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, os mortos que vão ressuscitar na volta de Jesus, eles vão ser transformados, né? Aquele corpo mortal vai ser perfeito e vai se revestir da imortalidade. E aqueles que estiverem vivos, porque vai ter pessoas vivas que não vai passar pela morte,
E eu quero fazer parte dessas pessoas. Gostaria tanto que Jesus voltasse nos nossos dias, para que todos aqueles que estiver preparado, e eu estou aqui na fila dos que querem estar preparado para esse dia, e eu estou na luta, porque eu quero estar prontinha para que eu possa ver o meu Senhor aparecendo na nuvem do céu. E essa é uma grande promessa, uma promessa maravilhosa para os cristãos, aqueles que creem na palavra de Deus. Então, eu quero fazer parte desses que vão estar vivos nesse dia. Quando Jesus voltar, ele vai transformar aqueles que estão vivos e ele vai revestir eles da imortalidade. Então, a gente vai passar desse corpo imortal para a imortalidade. Então, nunca mais a gente vai morrer, nunca mais vai sofrer, nunca mais vai existir tristeza, nem dor, nem morte, nem nada. A gente vai viver eternamente com o Senhor. Então, vamos terminar aqui. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, aqueles que aceitam Jesus receberão a vida eterna. Os salvos desfrutarão de felicidade plena e passarão toda a eternidade em companheirismo com o seu Salvador, Jesus Cristo. Então, essa é a grande promessa que temos do nosso Senhor. Aqui tem uma pequena reflexão que fala assim: os justos serão despertados do sono da morte para a vida eterna. Os ímpios serão despertados do sono da morte para a destruição eterna. E qual grupo você deseja estar? Eu quero estar no primeiro grupo, né? Daqueles que faz parte da ressurreição da vida eterna. Então, aqui tem um pequeno compromisso de fé, né? Que serve para a gente fazer para com o nosso Deus, que ele faz a pergunta para nós: se você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Você crê nisso? Eu creio, porque está escrito na palavra de Deus. Você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Eu creio. Ele também nos pergunta se nós reafirmamos a nossa aceitação em Cristo como o nosso Salvador. Se você deseja obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade, então esse é o compromisso de fé para cada um de nós. Se a gente aceita, vamos nos preparar para esse breve dia, ok? E aqui fala que os justos serão despertados do